dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou no seu programa Saúde, aquele programa que traz atualidades na região com pessoas referência, como a doutora Sabrina, que é a nossa estética avançada aqui em Passo Fundo, referência que vocês já viram no programa anterior. Mas fique aí que primeiro eu vou agradecer aos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Doutor André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Simone Volmut e Carmen Steffens. Sabrina, deu o que falar, você viu que até aqui pelos bastidores o pessoal se chocou com a minha mudança sem mudança. Uma mudança sutil, mas mesmo assim eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão vendo muita diferença na face de algumas pessoas, que às vezes até assustam e acabam ficando com medo de ir fazer um rejuvenescimento, porque na verdade as técnicas que tu usa é para deixar a gente melhor. Isso mesmo, Lívia. Para dar aquela atrasada no que o relógio vem trazendo, né? Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer novamente, Lívia, estar aqui com você. Mas é isso, eu lembro no nosso outro programa, a gente já trouxe um pouquinho, né, Lívia? Que o maior problema hoje é, como tu disse, é as pessoas olharem as outras e verem muita mudança. Mas hoje, Lívia, graças a Deus, a estética ela vem mudando muito, tá? E ela vem mudando esse conceito da mudança, esse conceito de só preencher, né? E ela tá indo pra parte do rejuvenescimento. Então, assim, ir pra estética, rejuvenescer sem mudar. Óbvio que alguma mudança a gente sempre vai ter, mas para melhor. E não é uma mudança drástica, né? Eu sempre brinco assim, tu não pode entrar na clínica e sair, quem é essa pessoa? Não, né? Então tu entra como Lívia e tu sai como uma Lívia rejuvenescida. É muito necessário, eu não vivo mais sem os teus cuidados, porque veja, o Botox e principalmente o planejamento que tu faz. Sim. Lívia, até na tua última consulta, né, nós fizemos a toxina botulínica, né, Verdade. o famoso Botox, porque já estava na hora. E também, como a Lívia, ela maquia muito, né, devido ao trabalho, enfim, a gente sabe que ela faz um skincare maravilhoso, inclusive usa os meus produtos. Que ela vai trazer para mostrar. Mas nós fizemos um microagulhamento com PDRN, né, o famoso DNA de salmão. Então, ele veio também para a estética regenerativa, Lívia, para melhorar a qualidade de pele. Então, é isso que a gente busca. Eu sempre, quando eu faço um planejamento para uma paciente, a gente vai lá desde o princípio, né? Desde os cuidados em casa, que eles são muito importantes, né? Tem que fazer o skincare em casa. Tem que cuidar do rosto em casa para que todos os procedimentos também tenham uma durabilidade melhor. Não adianta chegar com uma pele desidratada, não tomar água, não ter uma alimentação saudável, não praticar exercício. Tudo isso vai fazer com que os procedimentos, os cuidados que a gente vai ter lá dentro, eles vão embora ou eles não vão ser tão efetivos quanto se você tivesse uma rotina assim. Então, o microagulhamento, ele te ajudou muito na situação de que tu limpa todo dia o rosto, enfim, tu hidrata, mas ele é mais profundo, né? E a gente trouxe um ativo que ele tá super em alta, que é o PDRN, que é o DNA de salmão, para tratar o rejuvenescimento. O que a gente busca com esses ativos novos, né, no microagulhamento principalmente, é tratar as células que fazem com que você envelheça. Então a gente fala muito hoje em dia da estética regenerativa e nada mais é do que tratar as células que vão fazer com que o seu rosto envelheça. E tem mais uma coisa. O microagulhamento, quando ele surgiu, parecia uma coisa assim jurássica ou medieval, que tu ia sofrer horrores com o microagulhamento. Era uma espécie... Derma roller, quando surgiu, ainda existe, né, Lívia? Eu não sei se alguém ainda faz, mas ele era bem agressivo. Hoje, graças a Deus, né, como Nossa, tu viu, muito mudou, é muito tranquilo.
Porque assim, ó, hoje quando as pessoas elas procuram e eu sugiro no protocolo o microagulhamento, ai, mas como vai ficar o meu rosto? Né? É uma tranquilidade, porque é uma caneta onde a gente mede, a gente programa o quanto, né, de agulha vai estar exposta para trabalhar o teu rosto. Para cada região a gente determina a profundidade da agulha, então é muito tranquilo. E na verdade assim, continua com o mesmo benefício, né? Que eu sempre falo assim, ele abre a portinha para receber os ativos. Antes de ter feito o primeiro procedimento contigo, tu também fez. Então, as pessoas podem fazer o microagulhamento com PDRN quantas vezes no ano? Lívia, eu sempre indico no mínimo 3 sessões, tá? Tudo que é pra gente ter uma continuidade, a pele, eu sempre falo assim, ela não é um cuidado só, né? Ela é um cuidado contínuo. Então, a gente tem que estar dando manutenção pra ela mensalmente. Né? Esse é o ideal. Então, o PDRN, pelo menos 3 sessões, uma a cada 30 dias, né? E durante esse período, os cuidados em casa também. E após essas 3 sessões, dá um tempo, né? De 2 meses, 3 meses, repete 3 sessões. Por quê? Hoje, mesmo que a gente cuide em casa, a hidratação ela não é a mesma. Os benefícios, eles não são os mesmos de como você microagulhar, como você fazer um laser, trazer uma tecnologia. Né? Então, tudo isso muda, né? Na estética é diferente. E no outro dia, eu até mostrei nos meus stories, a minha pele estava maravilhosa. Maravilhosa. Porque eu fiz o microagulhamento há muitos milhões de anos atrás, com aquela... Dermaroller, Nossa, mãe, a gente ficava, parecia assim uma carne viva, alguma coisa assim. É muito leve, é muito rápido e no outro dia tu já sente um glow. Sim, Lívia. Até na maquiagem, provavelmente quando Com tu certeza, foi, maquiadora. como nós fizemos na sexta-feira, no sábado tu não maquiou, né? Isso. Mas na segunda tu foi maquiar. Então, assim, o craquelado de pele e não é só, né, Lívia? A gente precisa frisar bem que não é só o microagulhamento, mas sim o ativo colocado junto com o microagulhamento, né? Que ele vai penetrar na pele, vai ser absorvido e vai trazer toda essa melhora. E também, se já de primeira você viu essa melhora, tu imagina com o passar dos dias. E o que a gente vai falar no segundo bloco, também eu vou lembrar que eu queria fazer um preenchimento aqui, outro aqui. Não, primeiro vamos ver isso, então ela não empurra, ela faz o que tem que fazer na etapa certa. Sim. Voltamos já. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas.
voltamos para o seu programa Saúde. Hoje eu sei que você não descolou da telinha porque estamos com a doutora Sabrina. A gente falou sobre rejuvenescimento, sobre ter medo de mudar, e a gente vai continuar falando nisso. Mas e o colágeno, hein? E esse é o queridinho, né, Lívia? Nós terminamos o primeiro bloco falando dos preenchedores, né? De que quando tu chegou, quero preencher aqui, quero preencher, né? E não é bem assim. Sempre que a gente pega um rosto 40 a mais, eu brinco por conta de que não que só 40 a mais vai perder colágeno, né? Após os nossos 25 anos, a nossa produção de colágeno ela já diminui. Então, as fibras de colágeno já diminuem. Já seria importante fazer as prevenções para a gente não chegar nos 40, né, e querer preencher tudo, faltar estrutura. Então, cada pessoa, eu sempre falo, né, Lívia, é muito única. Não é que não precise do preenchedor, mas sim precisa, mas assim, no local adequado e no momento adequado. Então, hoje a gente tem bastante coisas que elas estão ligadas, né, interligadas, para melhora dessa flacidez, para melhora desse derretimento facial. Entre elas tem a tecnologia, que a gente já falou várias vezes, que é o Ultraformer MPT. E vamos seguir falando. Inclusive, no dia 25, vou deixar já o convite aqui, no dia 25/4, é um sábado, nós vamos ter na clínica Ultraformer MPT e Lavian, grandes aliados no rejuvenescimento facial e no derretimento facial. E eu, como sou cliente também, eu não deixo de informar que quando a gente faz o Ultraformer, a gente já leva o Lavian. Já leva o Lavian, a gente trata por completo, sim, a gente trata derme, a gente trata epiderme, já sai completinha, né, Lívia? Tratamento profundo também. E como é planejado e programado, a gente precisa agendar sim, precisa não é sim, as vagas são limitadas, né, porque ele é uma tecnologia que a gente demora um tempo por paciente e é bem cansativo também, enfim, então a agenda ela tem vagas limitadas, né, não é um atendimento rápido, a gente demora em média aí 1h30 por paciente, 1h40 entre os dois aparelhos, então a gente não consegue atender tantos pacientes no mesmo dia, né? Claro que todos os meses a gente tem, mas quem já quiser garantir, né, é só nos chamar para agendar um horário. E é um momento certo já. Lívia, então vamos voltar aos preenchedores, colágeno e preenchedores. O que a gente vem falando do medo das pessoas irem até a estética, né? O medo de ficar artificial. Acho que hoje já está se quebrando muito esse mito, inclusive a gente trouxe esse assunto para cá, para já ir quebrando esses mitos, né? Hoje a gente já trata rejuvenescimento, hoje a gente trata a pele por completo com os bioestimuladores de colágeno, as tecnologias, e aí sim, Lívia, a gente perde estrutura óssea, a gente perde gordura, né? Ainda mais que a gente tá numa era de emagrecimento aí com as canetas, né? Então, para todo mundo que estiver usando as canetas emagrecedoras, é muito importante trabalhar o colágeno junto. Porque após um emagrecimento brusco, é bem difícil para a gente conseguir reposicionar esse tecido de volta para o lugar. Então, Lívia, a gente usa sim os preenchedores, tu sabe, a gente já usou os preenchedores em você, né? Mas assim, a gente pode usar a mesma quantidade de ml que há 2 anos atrás, talvez, deixava uma paciente artificial, mas agora a gente trabalha muito voltando a devolver a estrutura óssea perdida. Por isso que as pessoas elas não ficam mais tão artificial. Claro que isso não é uma regra, né? Porque a gente ainda tem pessoas que gostam de pôr 2 ml no lábio, que necessitam de 2 ml no lábio, né? Que necessita, que gosta de um malar marcado, gosta de uma mandíbula. E assim, ó, não tá errado, né, Lívia? Eu acho que as pessoas elas precisam se sentir bem, né? A gente fala muito de autoestima. Então a mulher ela precisa estar bem com ela mesma. Mas assim, para quem ainda não frequenta a estética, né? A gente tem que trazer que não tem que ter medo, sabe? Não existe só preenchedores da estética, né? A estética ela oferece muito mais do que isso, não é só ir lá e preencher. E vejam só,
Como cliente, como consumidora que gosta de estar com esse rosto mais leve, a primeira coisa que eu vi no teu trabalho é que a tua face é muito leve, é muito harmoniosa e às vezes a gente vê em alguns profissionais que já transformam o rosto. Então eu acho que isso é importante também porque em você faz... Sim, faço. o que você acredita. Sim, Lívia, assim, eu faço... um exemplo. Sim, eu vou contar mais ou menos quantos ml eu tenho no meu rosto, Isso não né? estava combinado. Não estava. Agora Olha, eu só faço as perguntas para ela. Não, eu acho que é importante trazer, né, Lívia, para quem me conheceu faz mais ou menos uns 8 anos que eu comecei a cuidar, né? Na verdade, eu comecei com 28 a aplicação de toxina botulínica. Foi a minha primeira aplicação, foi entre os 27 e 28 anos. Os preenchedores, né? Eu demorei um pouquinho mais, foi aí com os meus 30, por aí eu comecei. Depois, quando eu comecei na estética, né? A também conhecer um pouquinho mais, aí eu comecei a cuidar um pouquinho mais do envelhecimento. Como eu tenho uma pele clara, eu tenho uma pele que ela mancha com facilidade e a gente não se cuidava, né? A gente ia pro sol, a gente só queria era ficar morena, né? Hoje a gente quer fugir do sol por conta de melasma, de manchas, que é um assunto que a gente pode trazer num próximo programa, bem importante. Que eu tenho e ela já tá cuidando e já deu para ver uma diferença gritante. Dá. Então, eu devo ter no meu rosto, eu cuido muito, eu já tenho 3 sessões de Ultraformer MPT, eu tenho 5 sessões de Laviana, de uma hora para outra, né, Lívia? A gente fala assim, de 2 anos para cá, mais ou menos, tá? E microagulhamento eu faço um a cada 30 dias. E aí, o que eu faço com os preenchedores? A toxina, a cada 4 meses eu faço. O preenchedor, somente aonde eu vejo que tá faltando estrutura. Então, assim, eu só vou colocar onde realmente tem essa necessidade. Eu, por exemplo, eu gosto de malar marcado. Eu evidenciei um pouquinho mais o meu malar. Meu lábio deve fazer 1 ano que não tem. E a última vez eu usei um Skin Buster, que nem é um preenchedor, sabe? Pra dar aquela hidratada do lábio murchinho. Então, eu já tenho lábio, eu não gosto do lábio muito projetado. Então, assim, ó, são pequenos detalhes, mas eu devo ter no meu rosto uns 10 ml, talvez, um pouco mais, 12. Gostaram? Mas bem colocado, bem, né, bem estratégico. Saber aonde colocar, né? Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltamos para
para o terceiro bloco, que esse programa voa com a doutora Sabrina, só pauta interessante. Vamos agradecer aos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Doutor André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Simone Volmut e Carmen Steffens. E o colágeno que eu interrompi? O colágeno, então. Uma das maiores causas, né, Lívia, do nosso derretimento facial, da nossa flacidez, é a perda do colágeno. Eu acho que mais importante do que o estrutural, né? O estrutural, sim, ele vem depois de uma certa idade, mas o colágeno não, a produção dele diminui muito cedo. Então, após os nossos 25 anos, a gente diminui a nossa produção de colágeno. E é muito importante, Lívia, que a gente estimule ele de várias formas. A gente já falou de microagulhamento, a gente já falou de laser Lavian, a gente já falou de Ultraformer MPT e a gente pode trazer o colágeno injetável, né? Então nada vai substituir o colágeno injetável, colocado ele no local aonde ele deve permanecer e estimular a produção das fibras novamente. Então, Lívia, o colágeno hoje, ele tá em, te falo que assim, 95% do meu planejamento para as minhas pacientes tem os bioestimuladores de colágeno. Que podemos começar com que idade? Lívia, o bioestimulador, após os 25 anos, 30 anos, já dá para começar. Antes disso, a gente pode microagulhar que estimula colágeno, fazer os lasers que estimulam colágeno, mas assim, o colágeno injetável, após os 25, 30 anos, se começar, né, Lívia, vai ter uma pele dos sonhos, porque aí é mais fácil para a gente conseguir trabalhar, para não ter tanto derretimento lá com os seus 40, né? Então a gente já chega lá nos 40 com uma pele de 35, a gente chega nos 50 com uma pele de 40, 45, dependendo, né? Os cuidados que a gente vem tendo ao longo desse período. Que também é um planejamento contigo lá. Também. Eu nunca faço um atendimento onde eu faço um planejamento de dia, né? Eu sempre faço um planejamento do ano, porque sempre tem coisas novas que vão surgindo. A gente participa sempre de congressos onde a gente sempre traz novidades. Então é muito importante a fidelização desse paciente para que uma pessoa só cuide dele, né? E que essa pessoa, né, seja eu, cuide dele, porque aí ela vai saber tudo o que ela está fazendo, qual é a necessidade do momento. Então, assim, nunca é só um atendimento, nunca é só uma consulta, né? É algo que a pele é algo que tem que estar cuidando dela sempre. E hoje, quem está te assistindo, o primeiro passo que tu faz na tua sessão de atendimento é aquela anamnese, como tu contou, e o planejamento. Mas se ela tá empolgada, o que tu começa fazendo? Porque a pessoa quer tudo. Esse na verdade, ele é o maior problema, né? Quando a paciente ela chega, maior problema não. Isso é muito bom, porque ela decidiu se priorizar, cuidar dela. Então, assim, não tem que voltar outro dia. Não, a nossa consulta, ela tem uma durabilidade de 1h30 até 2 horas. É verdade. Né? E é verdade. Então, assim, é um momento que é único e exclusivo para paciente que eu estou atendendo. Então, a gente faz sim a anamnese, a gente faz toda aquela conversinha com o café, né? Que eu adoro. Conversa e café. E nesse meio tempo, eu pergunto muitas coisas, né? Sobre o dia a dia, não é uma anamnese lá de papel, é muita coisa. E aí, dependendo o desejo da paciente, a pressa da paciente, a gente já inicia. Então, a gente faz aquela fotinho, né, que ninguém gosta de olhar para ela, né, Lívia? E a gente já monta o planejamento e a gente já dá sequência no mesmo dia. Eu gosto porque eu vejo a diferença. Sim, e aí eu geralmente já coloco no mesmo dia uma sessão de microagulhamento. Porque, Lívia, quando é uma paciente que ela nunca cuidou, nunca fez nada, eu preciso preparar essa pele para receber
uma toxina botulínica, para receber os preenchedores. Eu não sei o quanto de água, como é que é a alimentação, como é que é a vida dessa pessoa, se ela tem uma vida regrada ou não, né? Então, assim, eu vou fazer a minha parte. Eu preciso que ela faça, mas eu não sei se ela fazia. Então, já naquele momento, ela já ganha de presente, né, a sessão de microagulhamento com PDRN. A primeira sessão dela, ela já vai ganhar neste dia. E eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm diferença na face, de um lado para o outro. Vão até o Instagram da Sabrina agora, que ela fez nos últimos dias, assim, eu tô chocada. Porque às vezes tu olha pra pessoa, ela diz, nossa, mas ela é jovem. A Sabrina vai lá e dá uma mexida, a pessoa fica com outra face. Tu sabe, Lívia, que... E a gente vê que tem alguma coisinha, um olho mais caído, uma sobrancelha Sempre mais caída, o nariz que a gente tem o desvio de septo e um monte de coisa. Sempre, Lívia. Alguma coisa sempre tem. Nunca, um lado da face nunca é igual ao outro, né? Sempre vai ter alguma diferença. Mas assim, o que a gente consegue muitas vezes com a harmonização? A gente consegue melhorar, né, essa diferença. E sim, pessoas jovens, até no domingo eu fiz uma pessoa bem jovem, né, que ela passou por 2 gestações, 2 princesas lindas. Ela é minha amiga, ela não é daqui, então eu atendi ela no domingo e nós fizemos o rosto dela. Eu sempre brinco assim, eu falei, tu rejuvenesceu, eu falei 5 anos, com certeza. Ela tava cansada, né, Lívia? É verdade. Duas bebês, trabalhando, então assim, aquele engorda, emagrece, aí depois gesta de novo, engorda, não dorme. sabe? Não dorme. Então, ela precisava daquilo, ela resolveu se priorizar e a transformação dela, vamos lá no meu Instagram, que já tá na tela, né? E me sigam e já acompanhem os resultados. Dia 25, então. 25/4, Ultraformer MPT e Laser Lavian. Mensagem final. Priorizem-se. De verdade. De verdade. A gente quer se olhar e não é só o batom, a gente Não. pode melhorar muito. Muita coisa. Doutora Sabrina volta conosco, com certeza, porque ela é a estética avançada aqui da TV. Até mais.